Hoje temos a grande alegria de celebrar a festa de uma santa que eu penso que é muito amada por todos vocês, a nossa querida Santa Teresinha. Quem gosta de Santa Teresinha? Eu amo Santa Teresinha. Ela me ajudou muito na minha caminhada, mas muito mesmo. Quando eu tinha aí os meus 19 anos, encontrei ela, li a história de uma alma. Quem já leu a história de uma alma? Quem não leu, compre e leia. Um livro que verdadeiramente pode mudar tanta coisa na sua vida. Uma das grandes bênçãos que Deus deu ao nosso mundo, esta pequena grande santa. Depois também fiz algumas vezes a novena de Santa Teresinha, a novena das rosas, com os 24 glórias, e recebi várias vezes a rosa no final da novena, mas várias vezes, muitas, sempre que fazia, acabava chegando. E foi muito importante, porque Santa Teresinha me ajudou num momento de grandes decisões. E que bom ter amigos do céu que nos acompanham e nos ajudam a não errar a estrada. Às vezes tem decisões importantes, mudo de cidade, caso, vou no seminário. Então o céu quer nos ajudar. Quem já fez a novena quem já recebeu uma rosa de Santa Teresinha? Pois é. Então o céu está bem perto. E também nessa minha caminhada eu me acabei aproximando do Carmelo de Fátima e me tornei amigo de uma carmelita. Sou amigo de mais que uma, mas essa foi especial. E eu também, lá o Carmelo de Fátima, tinha uns pequenos envelopes com uma mensagem, com frases de Santa Teresinha, que se chamavam Segredinho de Santa Teresinha. E então esses segredinhos também me ajudaram tanto, porque alguém me dava, num momento importante, vinha um segredinho de Santa Teresinha, eu abria e a frase era mesmo a palavra que eu precisava de ouvir. Então, depois de tantas graças recebidas por Santa Teresinha, não tem como não ser muito grato. Ela nos ajuda demais, demais. Eu gosto de chamar a ela a minha madrinha, que ela me ajuda demais, está lá sempre. E a mensagem que Deus fez ressoar no mundo por meio de Santa Teresinha é uma ótima notícia para todos nós. Uma ótima notícia. Ótima. Você quer ser santo? Você consegue ser santo? Você é forte? Você é fraco? Então a notícia de Santa Teresinha, a boa notícia é: Deus inspirou para ela, Deus mostrou para ela que a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa miséria, que tantas vezes nos deixam tão desanimados, tão tristes. A boa notícia é, Deus mostrou para Santa Teresinha, relembrou, porque tudo que Deus mostrou para ela, no fundo, se você pegar a Bíblia, Jesus já tinha dito, mas nós
acabamos esquecendo coisas essenciais com o passar do tempo. Deus já tinha dito, mas os anos vão passando, os séculos vão passando e a gente acaba esquecendo coisas essenciais. Então Deus pegou essa pequena, grande santa, essa carmelita, para recordar grandes verdades que são uma boa notícia para você e para mim. E eu diria que a principal é a de que as nossas misérias, a nossa fraqueza, o nosso pecado pode ser útil à nossa fragilidade, à nossa impotência em responder ao amor de Deus. O nosso nada pode ser um caminho para a nossa santificação. É uma boa notícia, não é? É ótima, é ótima. Aquilo que às vezes desanimava você, que deprimia você, eu não vou conseguir. O que acontecia com Santa Teresinha? Ela lia a vida de muitos santos e depois começava contemplando a vida heróica que os santos tiveram, as coisas extraordinárias que eles fizeram, o grau de virtude que eles viveram. E ela olhava para ela e dizia: mas eu não sou capaz de viver assim. E se a história terminasse aí, você podia ficar bem triste, porque eu quero ser santo, eu vejo a vida dos santos, eu olho para mim e desanimo. Agora, mas Jesus mostrou para ela que, aquilo que eu já dizia, né? Que a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa falta de virtude, até as nossas quedas, podem servir para nos santificarmos, por incrível que pareça, por incrível que pareça. Então tem 4, eu diria, cada um pode ter a sua opinião, mas na minha opinião tem 4 grandes lições, tem 4 grandes virtudes que Santa Teresinha nos recorda e que são a chave para tirar proveito espiritual até das nossas fraquezas, até das nossas quedas. Eu diria que uma virtude que Santa Teresinha no fundo nos volta a mostrar com todo o seu brilho, que às vezes com o passar dos séculos, no fundo, foi sendo um pouco descuidada, é a virtude da humildade. Às vezes essas vidas de santos que Santa Teresinha lia, e ainda hoje às vezes nós compramos livros de vidas de santos e acabam só contando desses santos, no fundo, esses atos mais heróicos, esses atos mais extraordinários. E isso tem o seu risco, isso tem um perigo, que você começa pensando erradamente que os santos, no fundo, não eram fracos, não eram pecadores, nunca caíam. Acaba deformando a realidade. E essa não é a verdade. E se você ouvir o relato dos santos de sua própria boca, se você, São Francisco de Assis, São Filippo Neri, eles todos eram os primeiros a insistir que eram frágeis e pecadores,
e que se a graça de Deus os largasse, se Jesus se afastasse um pouquinho, ia dar errado rápido. Então, Santa Teresinha diz isso, que essas vidas de santos não me ajudam muito, porque no fundo colocam a santidade bem distante da minha realidade, noutro planeta. Então Deus usou Santa Teresinha para trazer de volta aquilo que Deus sonhou para você, que é a santidade, para bem perto de você. É uma boa notícia. A santidade não é algo inalcançável, não é para os perfeitos que... Não, é para os pecadores que se deixam salvar por Jesus de Nazaré. Se você pegar o Novo Testamento, a gente vê aí essa vida de santos é bem, digamos assim, realista. A gente pega no Novo Testamento e pega os apóstolos. Os apóstolos tinham defeitos? Tinham, por quê? Porque está lá no Novo Testamento. Tiago e João queriam ficar, a mãe que vem falar com Jesus, quando chegar o teu reino, que eles fiquem lá num lugar bem legal, né? Pedro, né? Dizendo a Jesus: se for preciso eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus diz: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, né? Então, eu gosto muito, e ela também, Santa Teresinha, chegou uma fase da vida dela, da oração, em que ela já só usava a Bíblia e os evangelhos em particular. E ela dizia: eu encontro nos evangelhos tudo o que faz falta à minha alma, encontro todo o alimento necessário. Então, Santa Teresinha, Deus serviu-se dessa santa para recordar-nos verdades essenciais que acabamos perdendo um pouco pelo caminho. E a primeira é a humildade. Você pode estar pensando: padre, mas a humildade não é a virtude mais importante. É verdade, mas num certo sentido, já vou explicar, a humildade é a virtude mais importante. Em que sentido? No sentido em que é a virtude mais fundamental. Fundamental no sentido de fundamento, de chão. A palavra humildade vem de humus. Humus significa terra. É o chão. É o chão no qual se constrói toda a nossa relação com Deus. Sem chão, qualquer construção vai desabar. E ainda que a humildade não seja a virtude mais importante, é a mais fundamental, é o chão que sustenta tudo o resto. Se não tiver humildade, não tem mais nada. Não tem nenhuma outra virtude que possa subsistir sem o chão. Então, Santa Teresinha insiste, recorda a todos nós que para sermos grandes aos olhos de Deus, temos que ser pequeninos. Quem ensinou isso? Jesus. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E a gente acaba esquecendo. Se não fordes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Santa Teresinha, eu queria citar, também é, como vocês sabem, carmelita, filha de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz, que já tinham dito coisas tão bonitas e tão profundas acerca da humildade. Santa Teresa, essa é muito famosa, o catecismo cita essa passagem. Santa Teresa de Ávila nos dá a definição da humildade mais curta que eu conheço. A humildade é
caminhar na verdade. Curto, né? E as implicações dessa frase são muito grandes. Caminhar na verdade acerca de quem é Deus e sobretudo de quem sou eu. Aceitar a própria condição sem distorcer. Parece fácil, mas é difícil. É difícil ser humilde. Por quê? Porque é difícil conhecer-se como verdadeiramente se é. Todos nós, uma das consequências do pecado foi, digamos que, desordenar o amor que nós temos por nós próprios. Nós temos uma certa tendência ao egoísmo, a fazer-nos o centro do mundo, e não somos. E esse amor desordenado depois prejudica o modo de conhecer as coisas. Porque sou egoísta, porque sou soberbo, orgulhoso, eu já não vejo as coisas com a nitidez que devia. E sobretudo já não me vejo a mim mesmo com verdade. O amor próprio desordenado que o pecado deixou em nós cega o nosso olhar sobre nós próprios. Então você se acaba achando mais do que você realmente é. E por isso esta busca pela humildade não é fácil. Não é fácil. Eu sempre dou os mesmos exemplos. Por exemplo, na vida familiar, os nossos pais, os nossos irmãos que viveram tantos anos conosco, nos conhecem muito bem. E às vezes o que para eles é óbvio, que eu sou uma pessoa preguiçosa, que eu sou desarrumado, que eu falo grosso, tudo isso que para eles é óbvio, para mim parece a maior das injustiças. Eu não me enxergo por causa do amor próprio desordenado que cega o meu olhar. E por isso eu não caminho na verdade, como diz Santa Teresa, eu não sou humilde. Nós temos muita dificuldade em reconhecer-nos como verdadeiramente somos. E o primeiro passo para superar isso é pedir a Jesus ajuda. Jesus, me mostre quem realmente eu sou. E o humilde, quando alguém lhe diz, quando o irmão, ou o pai, ou a mãe lhe diz, meu filho, você se está tornando uma pessoa muito agressiva. Como reage o humilde? Diz, obrigado mãe, porque você me está ajudando a ver quem eu sou. O humilde reage assim. E o orgulhoso e o soberbo, reage bravo. Não sou agressivo. É ou não é? É. Então a humildade é uma virtude fundamental, como eu dizia, mas difícil. É fundamental, a Escritura diz que Deus dá a sua graça, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se não formos humildes, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É o chão, é o fundamento de toda a nossa relação com Deus. São João da Cruz, que Santa Teresinha amava tanto, dizia, vou citar uma frase linda: para se enamorar de uma alma, Deus não olha a sua grandeza, mas a grandeza da sua humildade. Eu creio que esta passagem, que essa frase, no fundo, deu muito fruto na vida de Santa Teresinha. Ela assumiu e percebeu e desenvolveu esta intuição de São João da Cruz.
para se enamorar de uma alma, Deus não olha para a sua grandeza, mas para a grandeza da sua humildade. E se você vir com atenção, a mesma ideia nós temos lá no Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora canta louva a Deus com o Magnificat. Deus olhou para a humildade da sua... O que atraiu o olhar de Deus? A humildade da Virgem Maria. Então, você e eu, meu irmão, com a ajuda de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, temos que desejar ardentemente a humildade sincera. Às vezes tem pessoas que pensam que a humildade é dizer coisas ruins sobre si mesmo. Não foi isso que Santa Teresa ensinou. A humildade é caminhar na verdade. Não é dizer coisas ruins sobre si mesmo. Tem gente que fica dizendo, eu não sirvo, eu não tenho, eu não sou capaz de... E às vezes até faz isso com a intenção de quase que os irmãos digam, não, isso não é verdade, você é uma pessoa capaz. Às vezes é só conversa. A humildade não é falar mal de si mesmo. Estar sinceramente convencido, conhecer verdadeiramente toda a nossa miséria, toda a nossa indigência perante Deus. São Paulo diz nas suas cartas, que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, porque te glorias como se não tivesses recebido. Nós temos essa tendência de nos apropriarmos dos dons de Deus, esquecendo que vêm de Deus. Eu canto muito bem. Eu não canto, não é? Mas imaginem. E então, como se eu fosse o fundamento de... Não, Deus me deu o dom de cantar muito bem. Eu danço muito bem. Deus me deu o dom. A gente se apropria, esquece de onde vem e que é dom. A gente esquece que é dom. E então, a humildade é esse trabalho de reconhecer, e às vezes é dizer coisas boas de mim, né? Eu canto muito bem. Eu não canto muito bem, não é? Mas eu sei andar de moto. É verdade. Mas Deus sabe tocar bateria, estão aqui dizendo. É verdade. É verdade. A humildade é caminhar na verdade. Mas a verdade última é que esses dons são dons e portanto vêm de Deus. Nunca esqueça isso. Santo Agostinho diz, negar os dons de Deus não é humildade. Não é humildade. A humildade é reconhecer que são dons, que não provêm de mim. É verdade que eu desenvolvo os talentos de Deus, mas também isso é graça, porque sem a ajuda de Deus, como poderia eu fazer frutificar os talentos? E por isso Santa Teresinha tem aquela frase que já dissemos ontem, tudo é graça, na ordem natural e na ordem sobrenatural. A nossa fé é um dom de Deus, não se envaideça, é dom, né? O nosso amor a Deus e aos irmãos é dom de Deus. São Paulo diz, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Foi derramado, irmão. Não vem de nós, vem de Deus. A gente esquece. Então o humilde tem noção dessa sua pobreza, digamos assim, do ponto de vista existencial. Nós somos indigentes, nós somos mendigos de tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. E agora vem uma das frases que a mim me anima muito, e eu penso que a você também, que nós que lutamos, que caímos, que fazemos propósitos, vimos aqui no encontro,
quero ser santo, quero rezar, quero tanta coisa, e depois chego ali na rotatória, vem um carro, se atravessa e eu digo... Somos tão frágeis, somos tão inconstantes. No final, somos pecadores. Então, a boa notícia é, Teresinha percebeu que esta nossa condição, que por um lado é muito triste, pode ser um meio para me unir a Deus. Dito de outro modo, Santa Teresinha é doutora da Igreja. O Papa São João Paulo II quis, 1997, que ela fosse doutora da Igreja. Por quê? Na minha opinião, a especialidade dela é aprender, ela nos ensinou a aprender como tirar proveito espiritual das nossas próprias fraquezas. Yes! Porque eu sou fraco, estou interessado. Quem aprender a tirar proveito espiritual das próprias fraquezas, das próprias misérias, das próprias quedas, vai progredir espiritualmente bem mais rápido. Você é fraco? Santa Teresinha diz, não perca a paz, vou ensinar para você uma pequena via, bem direitinha, bem curta. Você vai conseguir tirar proveito da sua pequenez, do seu nada, da sua miséria. Então, atenção, essa frase dela é central. Diz a Santa Teresinha, a frase é tão forte que pode escandalizar alguns. Eu depois vou comentar. Mas é bem forte. Diz ela, consinta em tropeçar a cada passo, até em cair, em levar suas cruzes sem forças. Ame sua impotência. Sua alma tirará mais proveito do que se, levada pela graça, você praticasse com entusiasmo atos heróicos que encheriam sua alma de satisfação pessoal e de orgulho. Muito importante. O que está dizendo Santa Teresinha? As nossas quedas constantes, as nossas fraquezas são muito úteis, são mais úteis para o crescimento naquilo que eu dizia, na virtude da humildade, e são do que fazer grandes atos de virtude que sempre tem um grande risco: o orgulho, a vaidade espiritual. O orgulho consegue se colar a quase tudo, até as virtudes mais sublimes. Sou tão orgulhoso de ser caridoso, né? Sou tão orgulhoso de ser paciente, né? Então Santa Teresinha percebeu isso. Às vezes o progresso na virtude traz novas tentações. Eu já me controlo, e você começa sem notar, às vezes até nas conversas com os seus amigos e isso, mas eu já não sou assim. Eu agora já consigo isso. E eu agora já faço isso. Estou rezando isso. E mais aquilo. Cuidado. Podemos deixar-nos levar pela vaidade. A parábola do fariseu e do publicano no templo. Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens. Mentira, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e nem sou como esse cara que está ali. Então, esse é o perigo dos progressos na virtude. Mas, parênteses, comentário:
Mas padre, Deus não quer que a gente progrida nas virtudes? Sim, quer. Devemos progredir, mas você não pode esquecer o chão. Se não tiver humildade, vai tudo abaixo. E por isso você tem que focar o seu, digamos assim, empenho em que o chão esteja sólido. Ou seja, humildade. Tem uma frase simples de Santo Agostinho que eu também amo. Santo Agostinho diz simplesmente: humildade, humildade, humildade. Se nós perdermos a humildade, vai tudo por água abaixo. E quanto mais progredirmos nas virtudes, mais necessário é nós cuidarmos da humildade. Se Deus faz coisas grandes em si, se você já é mais paciente, diga: o bom Deus me deu a graça de ser paciente. Mas eu sei que se eu me afastar um segundo da sua graça, vai saltar a tampa. É isso. É fácil esquecer quem somos, cair na tentação do fariseu que rezava no templo: eu não sou como os outros homens. Não, você é. De fato, você não está fazendo pecados grandes, mas se Deus tirar a graça, você já era. Diga para o seu irmão: meu irmão, se Deus tirar a graça, você já era. Então, Santa Teresinha percebeu isso e, portanto, mestra, doutora em ajudar-nos a crescer na humildade por meio das nossas fraquezas. Essa eu diria que o grande ensinamento. Santa Teresinha, por menos para mim, é a minha grande mestra como tirar benefícios espirituais, como crescer na humildade por meio das próprias misérias. As nossas misérias nos humilham, né? A gente ama Jesus e depois acaba fazendo besteira, vai confessar outra vez no padre, dizer a mesma coisa, pense, com que cara? Então Santa Teresinha nos ajuda a perceber: não desanime, se alegre, reconheça as suas fraquezas, se alegre, aproveite essa humilhação como uma oportunidade para crescer na humildade. A gente quer ser humilde, mas não quer ser humilhado. Não é possível. Sem humilhação não há grande progresso na humildade. Temos que aprender a tirar proveito das nossas humilhações. Mais coisas. Então, outra atitude e virtude na qual Santa Teresinha é mestra: a confiança. Eu diria a confiança cega no bom Deus. Ela experimentava um grande desejo de ser uma grande santa. Você também quer ser santo, eu também quero ser santo. Mas experimentava ao mesmo tempo uma grande debilidade. Eu sou fraca, eu não sou capaz. Mas ela dizia: se Deus colocou no meu coração, e também está na Escritura, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus quer isso de você e de mim. Mas eu olho para mim e vejo: mas eu não tenho forças, eu sou tão fraco. E esse dilema aparentemente angustiante
Santa Teresinha resolve do modo simples: o problema não é meu, Deus quer, então Ele vai dar a graça. Eu vou confiar nele. Eu não vejo solução em mim, mas eu vou confiar naquele que colocou no meu coração esse desejo, e Ele vai realizar. Ele é Deus. Então é uma grande, eu diria, uma confiança cega, um abandono nas mãos de Deus, né? Nós temos aquela imagem que ela usava no tempo em que ela viveu. Tinham aparecido no final do século XIX os elevadores pela primeira vez. Não havia, era uma novidade. Hoje nós temos, não sei, coisas novas também, né? Celular. Não tinha no tempo de Santa Teresinha, né? E então ela disse: pois Jesus, os braços de Jesus, eu quero ser santa, eu quero subir no céu. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Eu não consigo, mas Jesus vai ser o meu elevador. Muito importante. Qual é a grande verdade que está por trás disso e que às vezes nós esquecemos? Que a nossa santidade, que a nossa santificação é sobretudo obra de Deus, não é obra sua. A nossa santificação é sobretudo obra de Deus. Deus é que nos santifica por meio dos sacramentos, da comunhão, da confissão, da oração. Deus está, já disse há pouco, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Não é conquista nossa, é dom. Padre, mas eu não tenho que fazer nada. Você tem que fazer, mas o que você tem que fazer realmente é quase nada, é bem pouco. É abrir o coração, é tomar a decisão, é fazer a escolha, e Deus já vem e te inunda, te santifica com a sua presença. Então Santa Teresinha recorda isso. Às vezes há alguns momentos na história em que nós pomos demasiada confiança nos nossos esforços, nas nossas, você tem que fazer e põe muita atenção no seu esforço. Isso é perigoso. Por quê? Porque a nossa santificação, o nosso progresso na vida espiritual, a nossa união com Deus é sobretudo obra de Deus. Eu gosto muito da parábola, não é a parábola, do milagre da multiplicação dos pães, como imagem, para percebermos esta relação entre graça de Deus e liberdade humana. Você tem que fazer alguma coisa, sim, mas é sobretudo a ação de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele disse aos discípulos: dai vocês de comer à multidão. E eles disseram, os apóstolos: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas era uma multidão, aqui mais ou menos desse tamanho, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós estamos aqui uns 10.000, né? 5 pães e 2 peixes. E Jesus o que fez? Disse: não é preciso, eu vou fazer um milagre. Jesus disse: não, chegue, me dê tudo que você tem e que é tão pouco. E Jesus multiplicou os pães e os peixes e saciou a multidão. Ou seja, a graça de Deus não prescinde da sua colaboração, mas nunca esqueça que a sua colaboração são apenas 5 pães e 2 peixes, e que o milagre é Deus. Saciar essa multidão é obra de Deus. Nós colaboramos, mas com o nosso quase nada. Então Santa Teresinha recorda isso para todo mundo, para a igreja. Não pôr o foco demasiado no esforço humano, pôr o foco no dom de Deus, na obra de Deus. E por isso a nossa santidade é mais receber que fazer.
É mais deixar-se santificar por Deus do que conquistar. Não é uma conquista. Mas também tem que ter cuidado, porque houve uma heresia que a igreja condenou, que se chama o quietismo. O quietismo vem de quieto, ficar quietinho, né? Deus vem me santificar, eu sento, não faço nada. Heresia. Não é isso que Santa Teresinha está ensinando. Santa Teresinha simplesmente está ensinando que eu tenho que pôr tudo, os meus 5 pães e 2 peixes, mas que a obra da minha santificação é sobretudo obra da graça. É Deus. Eu só tenho que abrir o meu coração, eu só tenho que confiar cegamente na sua ação. Deus proverá. Deus proverá. Outra atitude também que em Santa Teresinha nos ajuda tanto é parecida com a confiança cega, mas não é exatamente a mesma coisa, que é o abandono. Abandonar-se. Oh, palavra linda. Abandono. O abandono é o segredo da paz interior. Todos nós, né? Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A gente sempre repete na missa essa palavra de Jesus. O segredo para permanecer nesta paz de Jesus é o abandono. Mais uma frase de Santa Teresinha: sente-se uma grande paz quando se é absolutamente pobre, no sentido espiritual, quando só se conta com o bom Deus. Eu não tenho nada, eu só posso confiar em você, não tem outro modo. O abandono, esse entregar-se nas mãos de Deus. E isso também é algo como a confiança, como a humildade, que é uma luta constante. Todos os dias nós temos situações que quebrou o carro, que não sei, e a gente, muitas vezes, eu falo por mim, o nosso primeiro instinto, o nosso primeiro movimento é tentar resolver e não entregar e não abandonar, não rezar primeiro. Depois você tenta uma vez, 2, 3, não deu certo e você diz: vou rezar. Não, começar por rezar logo. Quebrou o carro, Senhor Jesus, eu te entrego o meu carro agora. E depois eu saio e abandonar-se evitaria tanta ansiedade, tanta inquietação desnecessária. Nós acabamos pensando demais e não nos abandonamos. Tem uma história que aconteceu com uma família de um padre amigo meu, bem engraçada, que eu penso que marcou, que me ajudou e que ajuda a perceber essa cena. Um casal com 4 filhos, um filho de 2 anos, 4 meninos, 2 anos, 5 anos, 7 anos e 12 anos. E um dia o pai estava com eles em casa e tinha lá o quintal atrás e pensou que seria uma boa ideia tirar uma foto com os filhos e colocou-os no muro do jardim. Tinha um muro, pegou nos filhos, colocou os filhos no muro, os filhos se puseram de pé e ele, uma foto linda, e a mãe, a sua esposa, chegou lá atrás no quintal, na varanda, olhou e deu uma repreensão: mas o que você está fazendo? Vai machucar as crianças, perigoso, não é boa ideia, você está maluco. Coisa de pai, né? E então, e aí vem o ensinamento. Ele chegou para o de 2 anos, então o muro era um pouco alto, né? Ele estava perto, mas tinha uma distanciazinha. E ele disse para o primeiro de 2 anos: meu filho,
se jogue que eu pego. E ele se jogou na hora. Veio de 5 anos e ele disse: meu filho, se jogue. E ele se jogou na hora, mergulhou nos braços do pai. Chegou o filho de 7 anos e ele disse: salta, meu filho. E ele disse: pai, o senhor tem a certeza que me apanha? E ele disse: claro. E ele se jogou. Chegou o filho de 12 anos e ele disse: pai, eu vou descer sozinho. Está vendo qual é a diferença do confiar, do abandonar-se em Deus? E ele demorou seguramente mais, e se calhar se machucou nos joelhos, baixando o muro sozinho. Bastava ter se jogado nos braços do pai. Era tão simples a solução, pois você e eu fazemos isso tantas vezes. Temos medo de confiar, assusta. Aquela apreensão, né, de jogar-se, como vai ser? Confie. Santa Teresinha é a mestra no abandono, na confiança. Obviamente, a maior de todas as virtudes, eu termino com ela, mas é de longe a maior também, na qual Santa Teresinha é grande mestra, é o amor. Amar, amar, amar. E aí eu agradeço muito a Santa Teresinha porque ela me recordou uma ideia simples, termino com esta, mas penso que também muito útil para todos nós, que é: não é tão importante fazer coisas grandiosas aos olhos dos homens, digamos assim. Às vezes nós pensamos: quem me dera ser mártir, quem me dera ser missionário, ir lá num país estrangeiro, dedicar toda a vida às missões. Então às vezes essas grandes obras não se colocam na sua vida e na minha vida. Então Santa Teresinha nos ensina: o nosso foco não deve estar tanto em fazer coisas grandiosas, mas a fazer com um grandioso amor, as coisas mais banais, mais triviais. Lavar o prato com muito amor. Arrumar o quarto com muito amor. Isso é uma boa notícia para todos nós. Por quê? Porque nós todos os dias temos um montão de coisas aparentemente sem importância para fazer. Então ela nos ensina que essas coisas Deus lhe pede para fazer com amor extraordinário. Fazer as coisas ordinárias, as coisas de todos os dias, fazer a sopa, né? No caso do padre, preparar a pregação, as coisas simples de cada dia, arrumar o seu quarto, lavar o carro, fazer as coisas mais triviais com o amor mais extraordinário. Isso agrada muito a Deus. Deus olha mais, ela diz, frases dela, né? Deus não olha tanto para a obra que estamos fazendo, mas para o amor que estamos colocando naquilo que estamos fazendo.